Se comer e se deitar logo a seguir vai virar um boi, provavelmente ouviu esta frase vezes sem conta desde a sua infância. Sim, e por causa disso, sempre que terminava de comer, levantava-se imediatamente para lavar a louça, limpar a casa ou sair para uma caminhada. Pois saiba que esse hábito pode estar a sacrificar o seu cérebro. Cerca de 37% dos pacientes com AVC sentiram tonturas repetitivas antes do ataque e mais de 80% deles simplesmente ignoraram esse sinal. São as pessoas mais diligentes que colapsam. As pessoas mais dedicadas são as que caem. Aqueles que nunca descansam são os primeiros a sofrer um colapso. Se assistir a este vídeo até ao fim amanhã de manhã, poderá deitar-se com toda a confiança após a refeição. E compreenderá porque esses 20 minutos são mais poderosos do que qualquer medicamento. Antes de continuarmos, peço que subscreva o canal e deixe o seu gosto. Bem, vamos começar a sério. Olá, eu sou o Dr. Afonso Costa. Deixe-me contar-lhe a história de uma pessoa. No mercado municipal de Olhão conhecia a Dona Maria, de 71 anos, que limpava peixe há mais de 40 anos. Todos diziam que ela era uma pessoa santa, alguém que nem precisava de leis para ser boa, era alguém que nunca se sentava para descansar, pertencia a uma geração que aprendeu que descansar era sinónimo de preguiça. No entanto, a partir de certo dia, sempre que acabava de comer a cabeça dela, começava a ficar vazia e branca. No início acontecia uma ou duas vezes. Ela ignorou, achando que era apenas cansaço, mas a frequência aumentou. Certo dia, após comer uma sopa reforçada, ao levantar-se o mundo girou. Ela teve de se agarrar à borda molhada da banca de peixe para não cair. Tentou comer mais carne, comprou suplementos vitamínicos, mas nada melhorava. Houve um dia em que ela se sentou diretamente no chão do mercado sem forças, não disse nada aos filhos para não os preocupar, aguentou tudo sozinha, mas numa manhã a filha passou pelo mercado e encontrou a mãe agachada em frente à banca. Levou-a imediatamente ao hospital, fizeram análises ao sangue e eletrocardiograma e até um ataque, o resultado tudo normal. Muitos de vocês ficariam aliviados ao ouvir que os exames estão normais e a Dona Maria também ficou. No entanto, há algo que precisamos de esclarecer aqui. O resultado de exame normal significa que não tem uma doença grave neste exato momento, mas não significa que esteja seguro para o futuro. Aquelas tonturas não eram apenas cansaço, eram sinais de socorro que o cérebro estava a enviar. Eu disse-lhe, Dona Maria, isto não é um problema de falta de força física, é falta de sangue no cérebro, falta de oxigênio. O fluxo sanguíneo é insuficiente. Se continuar assim, é perigoso. O cérebro dela estava a sacudir o corpo todo para avisar. Ao ouvir isto, o meu coração ficou pesado. Uma pessoa que não descansou durante 40 anos estava a ver a sua própria diligência a magoar o seu cérebro. Vou explicar-lhe exatamente a lógica de porquê a cabeça fica tonta logo após comer. Feche o seu punho com força agora. Sentirá calor na palma da mão, é o sangue a concentrar-se ali. O tamanho desse punho é exatamente o tamanho do seu cérebro. Representa apenas 2% do seu peso corporal, mas este pequeno punho monopoliza sozinho o sangue bombeado pelo coração. Ele consome 20% de todo o oxigênio. O cérebro é um órgão que consome imensa energia, por isso, se o fornecimento for interrompido por um breve momento, soa logo o alarme. Em apenas 1 minuto as células cerebrais começam a sofrer e em 4 minutos os danos tornam-se difíceis de reverter. No entanto, quando comemos, ocorre uma mudança importante no nosso corpo. No momento em que a comida entra no estômago, o corpo prioriza a digestão, acima de tudo. Uma quantidade significativa de todo o sangue desloca-se subitamente para os órgãos digestivos. Vou dizer-lhe quanto o volume de sangue que flui para o sistema digestivo duplica ou triplica subitamente. Quase 1/4 de todo o sangue do corpo desce para o estômago e para o intestino delgado. Deixe-me simplificar. Imagine que a sua casa tem várias torneiras na casa de banho, na cozinha, na máquina de lavar. Se as abrir todas ao mesmo tempo, a pressão da água enfraquece. Após a refeição, a torneira do sistema digestivo está a usar a água com toda a força e começa a faltar nas outras divisões, especialmente na torneira que está no ponto mais alto da casa, o cérebro. O nosso corpo tem um gestor de distribuição de sangue. Normalmente ele envia sangue de forma equilibrada, tanto para o cérebro como para o estômago.
Mas no momento em que come este gestor, toma uma decisão de emergência, a digestão é urgente agora. Podemos reduzir noutros lugares, vamos enviar o sangue todo para o estômago. O primeiro lugar a ser roubado é o cérebro por estar no ponto mais alto, é o primeiro onde a água para de chegar. Quando somos jovens isto não é um problema, pois os vasos sanguíneos são elásticos e o sistema nervoso autónomo ajusta tudo rapidamente, repondo o fluxo para o cérebro. Contudo, com a idade a situação muda. As paredes dos vasos tornam-se rígidas e a velocidade de resposta do sistema nervoso abranda. Pense numa mangueira de borracha nova. Se a água sai com força, ela expande-se de forma elástica e regula a pressão. Mas uma mangueira velha é rígida, não expande, não absorve a pressão e o jato de água enfraquece. O mesmo acontece com os nossos vasos sanguíneos. Quando o sangue se concentra no sistema digestivo, a capacidade de repor o fluxo para o cérebro diminui drasticamente. Na medicina chamamos a isto hipotensão pós-prandial. É o fenómeno em que a pressão arterial sistólica cai mais de 20 unidades após comer. Estudos mostram que isto ocorre em até 36% das pessoas com mais de 65 anos. Significa que mais de uma em cada 3 pessoas fica com falta de sangue no cérebro logo após comer. A sensação de cabeça pesada, as pálpebras a cair ou aquele sono profundo após a refeição não são apenas sonolência comum, é o seu cérebro a entrar em modo de poupança de energia. Como falta sangue, ele reduz as suas próprias atividades. Já sentiu a cabeça pesada e os olhos a fechar-se, especialmente após o almoço? Provavelmente pensou que era da idade. Não é a idade. É o seu cérebro a ser privado de sangue. Foi exatamente o que aconteceu com a Dona Maria. Ao comer o sangue e após o estômago, o cérebro ficava sem oxigênio e por isso tudo ficava branco e a girar. É a razão pela qual não aparecia nos exames. É simples, no hospital os exames são feitos em jejum. As alterações no fluxo sanguíneo que ocorrem após comer são difíceis de verificar num exame comum e é por isso que é ainda mais perigoso. O exame diz que está normal, mas o seu cérebro sofre de falta de oxigênio em cada refeição todos os dias. Imagine um campo de arroz em plena seca, a terra não seca toda de uma vez, racha pouco a pouco até que um dia fica completamente estéril. O cérebro é igual. A cada refeição, a falta de sangue cria microfissuras nas células cerebrais. 3 vezes por dia, mais de 1000 vezes por ano, o seu cérebro está a secar. Se este estado se repetir, os vasos cerebrais enfraquecem e um dia bloqueiam ou rompem subitamente. Isso é o AVC, acidente vascular cerebral. Mas tal como o campo de arroz volta à vida quando recebe água, o cérebro começa a recuperar quando lhe devolvemos o sangue. Não se preocupe, o facto de saber isto agora já é o início da prevenção. A diligência da Dona Maria estava a deixar o cérebro dela com fome. A geração que via o descanso como pecado tornou-se o grupo de maior risco. Vou agora dar-lhe a solução que mudou os sintomas da Dona Maria. Após comer, deite-se simplesmente durante 20 minutos. Quando digo isto, a maioria reage assim, mas dizem que se me deitar depois de comer vir um boi não é preguiça. Não é preguiça, é estratégia. Vou explicar porquê. O nosso coração está no meio do peito, mas o cérebro está no topo da cabeça. Imagina um prédio, o coração é a bomba na cave e o cérebro é a cobertura no 10 grau andar. Se estiver de pé ou sentado a bomba, tem de empurrar a água até ao 10 grau andar lutando contra a gravidade. Normalmente isto é possível, mas logo após comer a situação muda, pois o sangue foi desviado para a digestão e falta água na bomba. Uma bomba com pouca água a tentar vencer a gravidade para chegar ao 10 grau andar, obviamente que vai falhar. Essa é a origem da tontura pós-refeição. No entanto, se deitar a situação, muda o coração e o cérebro ficam ao mesmo nível. A bomba já não precisa de subir 10 andares, basta enviar para o mesmo nível. O peso da gravidade desaparece, assim mesmo que o sangue se concentra nos órgãos digestivos, o cérebro recebe sangue suficiente. Estudos indicam que 10 minutos após adotar a posição horizontal, o fluxo sanguíneo cerebral regressa aos níveis de antes da refeição. Recomendo 20 minutos para garantir uma estabilização total. A Dona Maria no início forçava-se a mover mesmo tonta porque não podia faltar ao trabalho no mercado. Achava que não tinha tempo para descansar e os sintomas pioravam.
Recomendei-lhe que se deitasse 20 minutos após comer. Ela colocou uma cama pequena num armazém do mercado. Em apenas uma semana, as tonturas diminuíram visivelmente. Em 3 semanas, tinham quase desaparecido completamente aquelas tonturas que surgiam sempre que comia sem tomar um único comprimido. Mas há um aviso importante: se sofre de refluxo gástrico, não se deite totalmente na horizontal. Use 1 ou 2 almofadas para levar a parte superior do corpo cerca de 15 a 20 graus. Assim evita o refluxo e recupera o fluxo sanguíneo cerebral. Mas não ficamos por aqui. Se fizer apenas mais um movimento enquanto está deitado, o efeito duplica a posição de viva ou mãos ao alto. Pode perguntar: para que serve isto? O sangue que sai do coração é importante, mas o que regressa é igualmente vital. O sangue que saiu pelas artérias tem de voltar pelas veias para ser enviado novamente ao cérebro. Com a idade, este caminho de volta sofre problemas. A cavidade torácica torna-se mais estreita, as costas curvam-se e o espaço dentro do peito diminui. Um grande vaso chamado veia cava passa por aqui e se o espaço for curto, o sangue não regressa bem. É como um túnel numa autoestrada que ficou estreito. Há muitos carros, mas como só há uma faixa, há um engarrafamento. Deitado, levanta os braços acima do peito, não precisa de os esticar acima da cabeça, basta pousá-los confortavelmente sobre o peito. Este gesto abre naturalmente a cavidade torácica, abrindo espaço entre as costelas e alargando o caminho da veia cava. O túnel passa a ter 2 faixas, o engarrafamento resolve-se e o sangue flui livremente. Apenas um cuidado: não force os braços muito para trás se tiver problemas de ombro ou ombro congelado. Basta pousá-los suavemente sobre o peito. A Dona Maria aliou este método de sono de mãos ao alto. No 4º dia, ela ligou-me logo ao acordar: doutor, hoje senti-me diferente, mal abri os olhos, não sei há quanto tempo não sentia a cabeça tão leve. Ela ia para o mercado de madrugada há 40 anos e achava normal ter a cabeça pesada todas as manhãs. Em 4 dias tudo mudou. Deitar-se 20 minutos e elevar os braços sobre o peito foram apenas estas 2 coisas. No entanto, preciso dizer mais uma coisa: descansar e elevar os braços pode não ser suficiente se a sua postura durante o dia for má. Se estiver sentado agora, toque nas suas nádegas. Se houver um espaço entre o fundo das costas e o encosto da cadeira onde a mão entra, facilmente significa que o seu pescoço está projetado para a frente. Isto é perigoso porque o pescoço é o caminho para os feixes de nervos que vão do cérebro para o corpo. É a autoestrada e o sistema nervoso autónomo é o mais importante aqui. Ele controla o coração, a pressão arterial e a digestão sem precisarmos de pensar. Quando temos o pescoço tartaruga, a curvatura natural em C desaparece e a coluna cervical fica reta como um pau, comprimindo a autoestrada nervosa. O equilíbrio entre o sistema simpático, o acelerador, e o parasimpático, o travão, quebra-se. Sem o travão a funcionar bem, o corpo fica em tensão constante e não consegue reagir quando a pressão arterial cai após a refeição. A hipotensão pós-prandial tem como uma das causas fundamentais este sistema nervoso danificado, mas ele pode ser recuperado. Deitar-se é o tratamento de emergência, mas corrigir a postura é a cura fundamental. Ao sentar-se, empurra as nádegas até ao encosto da cadeira apenas 1 centímetro para trás. Isso alinha a bacia, a coluna e o pescoço. Eu chamo isto o milagre de 1 centímetro. A Dona Maria também fez esta correção, apenas se preocupou em encostar as nádegas ao fundo da cadeira no mercado. Em 2 semanas, a rigidez no pescoço e as dores de cabeça diárias diminuíram drasticamente. 1 centímetro mudou a vida dela. Aqui está o plano de ação para colocar tudo isto em prática no seu dia-a-dia. É o plano de 3 dias para fazer o sangue circular no seu cérebro de manhã à noite. Manhã, ao acordar, não se levante imediato. Durante a noite a pressão está baixa e estável. Se der um salto da cama, o sangue desce para as pernas e falta momentaneamente no cérebro. Por isso, ainda deitado, faça o aquecimento, coloque os braços sobre o peito e estique-os lentamente 5 vezes, posição de mãos ao alto. O peito abre-se e o fluxo sanguíneo acelera. Depois de aquecer a bomba, levante-se e beba um copo de água morna. A água fria assusta o estômago, a água morna próxima da temperatura corporal ajuda na circulação. No pequeno almoço, não coma em excesso.
O sangue desviado para o estômago é proporcional à quantidade de comida. Pare de comer quando sentir que ainda tem um pequeno espaço no estômago. Pós-refeição, isto é o mais importante. Descanse 20 minutos com a parte superior do corpo inclinada, cerca de 20 graus. Use almofadas no sofá. Estes 20 minutos protegem o seu cérebro. Durante o dia, lembre-se do 1 centímetro. Ao sentar-se, encoste as nádegas ao fundo da cadeira. Se estiver de pé, recolha ligeiramente o queixo para garantir que o caminho do sistema nervoso no pescoço está livre. Noite atenção ao smartphone. Ao baixar a cabeça para olhar para o telemóvel, o peso sobre a coluna cervical pode chegar aos 27 kg. É como ter 2 bolas de bowling no pescoço. Além disso, as artérias vertebrais que levam sangue ao cérebro ficam dobradas e comprimidas como uma mangueira dobrada. Se isto durar 1 hora, o fluxo sanguíneo cerebral é afetado durante 3 horas. 2 horas antes de dormir, largue o telemóvel ou eleve a altura dos olhos. Nos 30 minutos antes de deitar, faça alongamentos leves ou um escaldapés com água quente para melhorar a circulação periférica e aprofundar o sono. Este é o resumo da rotina de manhã mãos ao alto 5 vezes e água morna. Após comer 20 minutos de descanso inclinado, ao sentar 1 centímetro para trás, à noite evitar baixar a cabeça para o telemóvel. Não requer ferramentas especiais nem custa dinheiro. A Dona Maria sentiu os efeitos ao 3º dia. 1 semana depois, a filha dela ligou-me: Doutor, a cor do rosto da minha mãe mudou. Ela tem vida na face, todos dizem que ela parece melhor. Ter cor no rosto significa que a circulação melhorou no corpo todo. Após os 20 minutos de descanso, o seu cérebro está no seu período de ouro para trabalhar. Não desperdice esse tempo. Dê um passeio leve, jogue xadrez ou estude uma língua estrangeira. O cérebro rejuvenesce quanto mais é usado, as conexões fortalecem-se e criam uma barreira contra a demência. Respondendo a 4 perguntas frequentes. Deitar depois de comer engorda? Não. Deitar-se 20 minutos para descansar não engorda. Pelo contrário, forçar o movimento após comer eleva o cortisol, hormona do stress, que promove a acumulação de gordura. Descansar estabiliza o metabolismo. Tenho refluxo, posso deitar-me? Sim, mas inclina a parte superior do corpo com almofadas. Qual a almofada é ideal para a posição de mãos ao alto? Evita almofadas altas que dobram o pescoço. A altura de um punho é suficiente para manter a curva natural. Posso ficar deitado o dia todo? Absolutamente não. Os 20 minutos são uma vírgula. Tal como um texto precisa de continuar após a vírgula para fazer sentido, deve levantar-se e mover-se após o descanso. Ficar deitado o dia todo enfraquece os músculos e piora a circulação. Os 20 minutos são a carga, as outras 23 horas e 40 minutos são para usar essa carga. Ser diligente é bom, mas não deixe que a sua diligência abuse do seu cérebro. O esforço da Dona Maria durante 40 anos foi admirável, mas essa dedicação não deve roubar os 20 minutos necessários para cuidar de si. Já fez o suficiente, cuidou da família, trabalhou mesmo com dores, adiou as suas necessidades pelas dos seus filhos. Agora é a sua vez. Esses 20 minutos são um direito ao descanso que merece. Descansar bem é o que lhe permite mover-se melhor, viver mais tempo e chamar o nome dos seus netos com uma mente clara. Ao ouvir isto até ao fim, já faz parte de uma minoria, menos de 1 em cada 100 pessoas coloca realmente estas dicas em prática. Amanhã, ao acordar, levante os braços. Só isso já o torna essa pessoa especial. Se pensou em alguém enquanto ouvia na sua mãe que se queixa de tonturas no seu pai, que adormece no sofá após comer, envie-lhe este vídeo. Pode salvar o cérebro de alguém. E deixe um comentário escrito 20 minutos para eu saber que esteve aqui. Obrigado por acompanhar o Vida Serena. Eu sou o Dr. Afonso Costa